Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão. Então, novamente, aqui com playlist de planejamento e controle da manutenção. Cargo aqui era engenharia mecânica, prova do IBAD 2019. Então, a questão fala o seguinte: a configuração dos processos produtivos é um fator relevante que afeta tanto a programação e o planejamento da manutenção, quanto o seu controle. Uma característica dos processos de produção contínuos, então, estou falando de processos de produção contínuos, e que afeta diretamente a organização da manutenção. Então, qual é o fator, ou qual é a característica do processo que afeta, eu acho que processo, desse processo aqui, ó, contínuo, é aquele processo que não pode parar. Ou seja, eu tenho uma produção ali rodando 24 horas e por alguns momentos só que eu posso parar para fazer uma intervenção, ou se até uma parada de manutenção, uma parada para fazer manutenção também significa dinheiro perdido. Mas qual será, então, das afirmativas abaixo, essa característica que afeta a manutenção, tendo em vista os processos de produção contínuos? Então vamos lá. A baixa complexidade de produto. Então não, se um produto tem uma baixa complexidade, a manutenção também terá uma baixa complexidade na hora do seu planejamento e controle, para fazer ali a parada daquele equipamento ou daquela linha de produção. B, o grande número de etapas de produção. Grande número de etapas de produção. Não. Esse grande número de etapas não é um problema para a equipe do PCM. Uma outra área ali poderia ser, como a área da produção, como a área da operação, mas também não seria um problema para a organização da manutenção. C, o impacto causado por tempos de parada. O impacto causado por tempo de parada. Então vejo que o processo de produção aqui em questão é o processo de produção contínuo, onde eu tenho ali o dia todo, 24 horas, funcionando uma máquina ou um processo. E ali a parada daquele processo fará com que ocorra perda de produção ou parada de produção. Mas é claro que eu vou ter que parar, né? Vou ter que parar de alguma hora para fazer manutenção, ou até com problema a máquina ela vai parar. Então, no processo de produção contínuo, qualquer parada de produção implica, impacto financeiro. Qualquer parada de produção implica um impacto financeiro. Então a manutenção tem que encaixar, a manutenção tem que se encaixar nesse tempo, nesse processo, de forma a minimizar. Então a manutenção, a equipe de PCM, né, tem ali o objetivo de minimizar os impactos. Mas que impacto é esse aqui? É um impacto principalmente o financeiro. Então eu tenho que procurar janelas operacionais para me fazer as paradas de manutenção, até porque eu tenho que prevenir contra a parada total, uma falha nesse equipamento. Então a equipe de PCM, né, deve procurar janelas operacionais que possibilitem a intervenção no equipamento, no processo, e minimizando ou tendo o menor impacto possível nos tempos de parada. Então aqui, ó, a resposta correta é a letra C, porque justamente aqui está
tempo de parada. Então, o processo de produção contínua, paradas são não são bem-vindas, né? A não ser que seja uma parada programada para que eu tenha que fazer a manutenção do equipamento. Mas mesmo assim, a manutenção desse equipamento deve ser feita aqui, ó, no mínimo tempo possível. Tenho que maximizar ali a minha manutenção e minimizar os impactos por esse tempo. Beleza? Então a letra D não é, letra E também não é. O excesso de trabalho humano no processo não é. O problema da manutenção. E o baixo valor agregado do produto também não é um problema da manutenção. Então a resposta correta é a letra C. Aguardo por vocês na próxima questão.